Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Manual da Independência. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito especial, que é como você sair do zero. Dicas de empreendedores aí grandes e renomados, compartilhando a sua experiência para você pegar assim conselhos especialíssimos de como crescer aí e subir na vida. É claro que às vezes a gente fala aqui no canal, né? Poxa, tem uma opção legal de um CDB para você colocar ali, fundo imobiliário, ações. O cara fala, poxa, Daniel, mas eu tô quebrado, eu tô sem trabalhar, eu tô sem renda, como é que eu faço? Então, muito melhor do que um conselho meu é a gente procurar conselhos de pessoas que deram a volta por cima, que subiram na vida, e nesse vídeo eu quero ajudá-los nesse sentido. Lembrando, né, que o que eu faço aqui no canal Manual da Independência é meramente compartilhar com vocês os meus estudos, onde eu busco tentar aprender mais, crescer mais e progredir nessa área. Então, hoje a gente vai falar desses 10 conselhos do Grant Cardone. Grant Cardone é um fundador e CEO da Cardone Capital, que é um fundo de investimento criado por ele e que administra mais de $1 bilhão em ativo. É um grande vendedor, considerado aí um dos maiores vendedores do mundo, celebrizado pela revista Forbes, pelos diferentes aí veículos que tratam dessa área de empreendedorismo. E antes de a gente entrar nos conselhos específicos dele, vou pegar uma breve biografia aqui para você entender um pouquinho a história, fazendo referência a um material muito interessante que a Suno Research deixou aqui tratando desse assunto. Vou deixar os links aqui embaixo para você também dar uma olhada. Além disso, vou deixar também dicas de 3 livros do Grant Cardone traduzido para o português. Ele é autor best-seller do New York Times e tem títulos assim maravilhosos também. Vou deixar aqui os links para você que quiser adquirir os livros dele. Já já a gente fala sobre os livros especificamente. Ele então é fundador da Cardone Capital, né, que tem mais de $1 bilhão ali de patrimônio na gestão. Além dessa empresa, o Grant Cardone ele tem também um reconhecimento mundial pelas palestras e cursos e foco principal ali voltados para o empreendedorismo, para as vendas e para a ideia de motivação. Ele é formado em contabilidade, né, e tem a maior parte da sua trajetória profissional voltada ali para o setor de vendas. Lá na década de 90 ele fundou a Cardone Training Technology e depois a Cardone Capital, negócio que ele administra há mais de 20 anos. Além disso também, ele superou a falência e também problemas ali com entorpecentes, entre outros problemas que ele tinha, fatores ali que o colocam como um dos grandes casos assim de recuperação, de volta por cima, né, de superação. Não é à toa, né, o Grant ganhou destaque no campo das palestras e como autor de livros na área de superação e motivação, porque a trajetória dele foi nesse sentido, né? Ele nasceu no dia 21 de março de 1958 na cidade de Lake Charles, lá em Louisiana, nos Estados Unidos. Desde a juventude ele estudou lá na La Grande High School, né, na sua própria cidade natal. Depois que ele conclui o colegial, ingressou no curso de Ciências Contábeis na Universidade de McNeese, onde ele se formou lá em 1981. Depois disso, né, a faculdade concedeu a ele um prêmio destinado a alunos que tiveram sucesso nas suas carreiras profissionais. Depois de terminar sua graduação, ele dedicou os seus anos seguintes à área de vendas, sendo que no final da década de 80 ele se mudou para a cidade de Chicago. Contudo, foi nessa época que ele teve ali mais problemas lá, com uma vida desregrada, né, uma vida descontrolada, e foi nessa época que ele chegou à falência. No final dos anos 80 ele deu a volta por cima e voltou a empreender. E foi no período em que ele abriu a Cardone Training Technology em que ele começou a dar essa volta por cima. O negócio foi destinado ao foco em promover ali cursos de venda. Em 1996 ele realizou a diversificação em seus negócios e abriu a Cardone Capital, né, que é um fundo de investimento que administra mais de $1 bilhão, onde ele é o CEO desde então, se tornando aí um nome reconhecido no mercado financeiro. Ele conseguiu estabelecer o seu nome. Em um dado momento da sua trajetória, ele aliou a sua história de vida com a capacidade de vendas. Desde então, ele vem se dedicando aí com um dos principais influências nessa área de vendas e também na área do empreendedorismo, e como eu falei para vocês, já foi destaque em várias revistas como a revista Forbes, né? Então ele tem sempre essa ideia de inspirar as pessoas a saírem de situações difíceis, de superar problemas. Não é por acaso que ele já foi convidado para participar de mais de 10 programas de negócios, né? Além de ser conselheiro de várias empresas gigantescas aí do mundo dos negócios. Ele também se
celebrizou aí como autor de livros, né, que tratam desse assunto, já tendo lançado mais de 8 títulos. E a gente tem alguns desses títulos em português. A gente tem o livro 10 vezes, que é a regra que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso. É um livro que é best-seller do New York Times. Ele tem também o livro Venda ou Seja Vendido, como trilhar o seu caminho nos negócios e na vida. Também um livro muito interessante aqui, que eu vou deixar os 3 links para vocês. E o outro que é Seja Obcecado ou Seja Mediano, a diferença entre o sucesso e o fracasso. 3 obras interessantíssimas aqui que eu deixo para vocês. E agora vamos lá para as dicas do Grant Cardone. O que ele diz? São 10 passos para começar do zero e você atingir aí o sucesso. Primeiro passo: seja excelente em atrair a atenção. Ele diz que o Grant Cardone é internacionalmente aclamado como um grande vendedor e empresário, né? Então o que ele diz? Você está sempre em competição com todo mundo. Você não precisa criar a atenção, você tem que atrair a atenção. E ele diz que a atenção é dinheiro. Então ele diz que você tem 3 passos nesse processo: atrair a atenção, manter a atenção e multiplicar a atenção. E ele fala, se você não chamar a atenção de alguém, essa pessoa não vai te pagar por isso. Então, primeiro foco, seja excelente em atrair a atenção. E o segundo ponto é muito interessante, ele fala, vença o sol todos os dias. O que significa vencer o sol todos os dias? Acordar antes do sol nascer, acordar muito cedo. Ele diz que a maioria das pessoas reclama porque não tem tempo suficiente para ganhar dinheiro, mas não tem tempo, segundo ele, porque não acorda antes do sol todos os dias. Ou seja, segunda dica, comece cedo. Mas ele fala, para você começar cedo, você precisa encerrar o seu dia também cedo. Ele costuma dormir, por exemplo, às 9 da noite para poder ver o sol nascendo e ver o mundo acordando junto com eles. É uma dica excelente. Antigamente eu trabalhava até tarde e acordava tarde. Foi a pior fase da minha vida até em termos de saúde. Quando eu comecei a dormir mais cedo, acordar mais cedo, tudo começou a mudar. Além disso, a terceira dica, aprenda com todas as pessoas, né? E ele diz que para você aprender com uma pessoa, você não precisa passar tempo com ela, fazer ele se tornar um seu mentor pessoal, presencial. Você pode estudar a vida das pessoas, ou seja, pessoas que superaram limites e fizeram algo muito importante. Ele diz, por exemplo, Walt Disney quase quebrou 3 vezes e deu a volta por cima. Howard Schultz, que é o criador da Starbucks, ele fala, eu não gosto da visão política dele, mas todos falaram para ele, cara, essa ideia sua de Starbucks é horrível, mas ele foi em frente a si mesmo, ou seja, ele superou ali as opiniões contrárias. Steve Jobs, ele fala, Steve Jobs era um cara neurótico, cheio de problemas ali, é o cara grosso, né, fazia um monte de grosseria com os outros, mas ele fala, mas era um cara completamente comprometido com os seus objetivos. Você tem que tirar as partes boas das grandes pessoas e tentar ser como eles nas áreas em que eles foram excelentes. É mais ou menos aquele princípio bíblico que eu sempre falo nos meus vídeos. Examine todas as coisas e retenha o que é bom. Quarto princípio que ele diz, aprenda com as suas vitórias. Ele diz que hoje muitas pessoas falam, a gente tem que aprender com a derrota. Ele fala, não, eu prefiro aprender com a vitória. Quando eu acerto, ele fala, eu quero aprender com o que deu certo e repetir essa mesma estratégia. O quinto passo é ser aficionado pelo sucesso, é você colocar isso como uma prioridade, ter isso como um objetivo de vida, né? Em se empenhar nisso, não só se esforçar, mas ter prazer nisso, isso ser a sua motivação, isso ser o seu combustível. E é claro, né, que se você tiver sucesso, você vai poder dar atenção para sua família, vai poder dar uma boa condição de vida para sua família. Sexto passo, estudar sobre riqueza. Aos 25 anos, ele mudou completamente a sua vida, o Grant Cardone, mudou de foco. Deixou de ser um jovem com a vida desregrada e passou a estudar não a vida de pessoas que ganharam muito dinheiro, mas a vida de pessoas que produziram riqueza, que construíram valor. E ele mostra que são duas coisas completamente diferentes. Pessoas que ganharam muito dinheiro e pessoas que construíram riqueza, construíram patrimônio, construíram valor. E ele fala, nesse momento da minha vida, eu parei de estudar contabilidade e economia e passei a estudar pessoas bem-sucedidas, pessoas de sucesso. E ele fala, não um cara que tem um emprego, ganha $1 milhão por ano, mas trabalha 18 horas por dia e odeia o seu trabalho, trabalha 7 dias por semana e não tem tempo para ficar com a família. Ele fala, esses caras eu não estudo, eu estudo os caras que têm ali
o tempo livre para a sua família, ter um tempo livre para fazer o que quiser, ter um tempo livre para viajar, passear e curtir a vida, porque foi assim que ele montou o seu patrimônio, o seu plano de negócio. Ou seja, as pessoas que tenham liberdade financeira de verdade. Ele dá o exemplo de um tio, né? Ele falou que tem um tio que tinha muito dinheiro mesmo, mas era um cara neurótico com dinheiro. O cara não gastava quase nada, ele era muquirana. Ele chegava a enterrar, né, dinheiro no terreno da sua própria casa, né? O cara totalmente ali problemático com isso. E ele falou, não é isso que eu quero para minha vida, né? E ele fala que isso aí não é um dinheiro que te traz benefício, isso é um dinheiro que traz preocupação. Então ele percebeu que a educação sobre ser bem-sucedido que ele recebia na sua família estava completamente errada, né? O seu pai também, ele fala, meu pai trabalhava todos os dias da semana. E eles eram meramente poupadores, né? A família dele eram poupadores, ele economizava em tudo, cortava a própria grama, fazia tudo em casa para não gastar dinheiro, não desperdiçavam nada. Mas ali, ele diz, só havia incerteza, insegurança e medo. E isso era perpetuado pela família. Eles falavam, dinheiro não cresce em árvore, tem que ralar mesmo. É claro que tem que ralar, mas hoje nós já sabemos sobre as rendas passivas, onde o dinheiro vai gerando por conta própria, capitalizando em cima do juros sobre juros ou dos juros compostos. 7º ponto, seja persistente. Tenha foco, tenha determinação, tenha garra. 8º ponto, expanda o seu network. Ou seja, aumentar o seu círculo de relacionamento com pessoas que são para cima, né? Pessoas bem-sucedidas, pessoas que estão com foco no lugar certo. Então, aumentar esse networking, né? Entendendo como as pessoas pensam, como elas funcionam. E além disso, você cria a possibilidade de colaborar, né? De ter parcerias com essas outras pessoas, né? 9º ponto, contrate, quando você for contratar, as pessoas certas. E ele fala, eu não procuro o funcionário mais inteligente, o funcionário gênio. Eu procuro o funcionário com engajamento e comprometimento acima da inteligência. E o 10º passo é seja um batalhador, seja um guerreiro, tenha a mentalidade de guerreiro, não aquela mentalidade derrotista, aquela mentalidade desmotivada, pessimista, mas seja um guerreiro, seja um batalhador, tenha garra e siga em frente. Então, pessoal, essas são as dicas do Grant Cardone, espero que tenha sido de grande benefício para você. Deixo aqui embaixo os links, caso você queira adquirir os livros do Grant Cardone. Lembrando que aqui embaixo também estou deixando o link do PagBank, onde você está podendo ali ter acesso a um CDB com 200% do CDI, com liquidez diária e tendo ali o máximo de possibilidade de 10 mil para investir, mas sendo uma opção muito interessante aí hoje em dia, tá certo? Uma dos poucos que tem esse valor todo e que tem liquidez diária, tá bom? Deixa o link aqui embaixo, através do qual você pode fazer o seu cadastro lá no PagBank. Lembrando que você só vai receber os benefícios lá se você pagar uma conta de consumo, né, de água e luz, ou fazer uma recarga de celular dentro do PagBank. Você precisa fazer esse consumo ou essa recarga para poder ter acesso aos benefícios ali do bônus, ok? Forte abraço para vocês, fique com Deus, amém, todas as coisas tem que é bom. Em breve a gente volta aqui com mais conteúdo exclusivo no canal Manual da Independência, ok? Obrigado pela audiência, forte abraço, valeu!